tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Um mundo corporativo especial porque o nosso convidado também é especial. Estou me referindo aqui a Mauro Halford, comentarista da CBN, que você tem a oportunidade de acompanhar aí durante toda a semana no Jornal da CBN, com o quadro CBN Dinheiro, e que hoje está aqui no Mundo Corporativo porque quer ajudar você também a pensar na saúde financeira do seu negócio, da sua empresa. Mauro Halford, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o convite de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, é uma honra para mim estar aqui e eu vou revelar uma outra face. Eu também sou empreendedor e desde pequenininho. Então eu não sou aquele pão duro que aparece no boletim mandando as pessoas economizar. Eu também fui picado pela mosca do empreendedorismo ainda muito jovem. E até hoje eu sou empreendedor. E é desta experiência de empreendedor e um empreendedor que sempre pensou também na saúde financeira do seu negócio que nós queremos extrair algumas informações que eu tenho certeza ajudarão muito aqueles que nos acompanham aqui no Mundo Corporativo. Mas antes de chegar lá, você obrigatoriamente vai ter que contar para nós essa história. Como você se transforma num empreendedor? Eu imagino que para muitos daqueles que acompanham, diz assim, o Mauro Halford é um comentarista de finanças pessoais. Não. O Mauro Halford é um empreendedor? Eu sou uma mistura entre um professor universitário e empreendedor. Por que empreendedor? Eu fui trabalhar num grande banco do país, no interior de Minas Gerais. Eu tinha 18 anos e lá eu me apaixonei por uma garota. Eu não tinha carro, eu era pobre. Como é que eu fazia para conquistar aquela garota? Eu tive uma ideia maluca. Eu descobri que há anos não havia um shows de rock naquela cidade, isso é anos 80. E eu consegui, então, no início, eu queria levar uma banda que estava começando, chamava-se Kid Abelha. Eu cheguei a anunciar para 30 mil pessoas, que era metade da população, na grande exposição da cidade, que o Kid Abelha estaria na cidade. 2 dias depois eu descobri que era inviável levar o Kid Abelha lá, porque os custos de transporte inviabilizavam o processo. Eu fiquei deprimido, uma depressão de 18 anos, mas a seguir eu descobri que a Cor do Som estava fazendo um circuito pela região, e aí sim ficava viável. E eu tive que trocar de Kid Abelha para Cor do Som, mas foi um grande sucesso. Eu tive um sócio, que era meu colega no banco, ele logo foi convidado a ser diretor social do mais importante clube da cidade, ou seja, ele também se enturmou na cidade, e eu consegui começar a namorar a garota. Quer dizer, você era ganhei dinheiro. A gente pode dizer que você era um empreendedor apaixonado. Sim, mas tem tudo a ver, não é isso? Não só pelo empreendedorismo. Mas também pela garota. Então, o empreendedor, às vezes, ele nasce por motivos como esse. A gente precisa ganhar dinheiro, precisa se afirmar perante um grupo social. E na medida que a gente começa a colher as primeiras vitórias, a gente toma gosto por isso. E a gente começa a gerar empregos, a gente começa a assumir responsabilidades, e a gente começa a fazer um país melhor. E aí, desde cedo você já tinha esse olhar mais controlado ou essa visão de que manter a saúde financeira do seu negócio era importante? Em que momento isso chega na sua vida? Eu acho que sim, é uma influência aí da minha mãe, influência de algum tio, e também ser bom em matemática. E trabalhar num banco em época de crise, numa crise parecida com essa que a gente enfrenta hoje. Foi quando? Isso, 83. Foi uma terrível recessão que nós tivemos em 83 e eu vi muita gente quebrar no balcão do banco. Muita gente trabalhadora que estava investindo, então, anos da sua vida num negócio e que, de repente, não tinha condições de ir para frente. E eu, muitas vezes, tinha que pegar o telefone e ligar, cobrando. Era uma situação um tanto chata. Mas eu assisti essas pessoas cometendo equívocos. E eu procurei, então, logo cedo, evitar de cometer os mesmos equívocos, não só na vida pessoal, mas também na vida das minhas empresas. Bom, eu tenho visto aqui, porque desde que nós anunciamos a sua presença no Mundo Corporativo, eu tenho visto uma série de mensagens de pessoas escrevendo para cá. Mas muitas delas com dúvidas, por exemplo, de se no momento que se vive hoje no Brasil, esse é o momento para se começar a empreender, e quando dizem isso pensam em abrir um negócio, porque muitas dessas pessoas antes estavam no mercado de trabalho, foram desempregadas e agora não tem saída. É a hora de começar um negócio? Pode ser sim, e eu mesmo acabei de lhe contar que eu comecei a ser empreendedor numa terrível recessão.
E dali depois eu fiz uma cadeia de lojas de varejo, de lojas de roupa, que foram também muito bem sucedidas, ainda que em época de crise. Isso foi para mim uma grande escola. Quer dizer, eu vivia aquela dicotomia, né? Um contraste. Eu sempre fui um excelente aluno, que normalmente um excelente aluno muitas vezes é um cara teórico, é um cara que não sabe ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo eu era um pequeno empresário que estava dando os seus primeiros passos e passos firmes. E foi numa época de crise. E foi bom. Por quê? Porque foi aos poucos. Muitas vezes, quando você começa a abrir um negócio na euforia, você não está preparado para aquela onda pessimista que vem logo a seguir. Então tem um lado bom, como tudo na vida. Começar agora, no meio da crise, pode ser muito bom, porque na hora que chegar a euforia de novo na economia, você vai bombar de ganhar dinheiro. Essa foi a experiência. Mas onde é que você foi buscar o conhecimento? Em que momento? Eu sempre fui muito bom aluno, daquele tipo primeiro de turma, que às vezes as garotas não se interessam tanto por eles. E então todo Por empreendedor... isso, inclusive, teve que promover um show de rock? Exatamente. E uma vez eu li no Financial Times uma coluna de um acadêmico inglês, ele dizendo que todo empreendedor sofreu bullying uma vez na vida. Eu me identifiquei. Eu acho que é por aí também. Então eu era o CDF, o caxião, mas eu tinha muita vontade de progredir. E a partir dali eu juntei os conhecimentos. Eu sou engenheiro por formação, depois eu fui fazer mestrado em engenharia de produção, depois doutorado, pós-doutorado, e fui professor em algumas universidades públicas, aqui em São Paulo, na USP, tanto na FEA, quanto também na Poli, na engenharia de produção. Então eu fui sempre compatibilizando a teoria com a prática. Isso me deu uma enorme alegria ao longo da vida, de poder ensinar em sala de aula aquilo que eu via também na prática. E, ao mesmo tempo, de levar para a prática aquilo que eu aprendia nos livros. Agora, lá no início, o que eram os investimentos que se tinha disponível? Eram muito poucos. Então, você tinha uma caderneta de poupança, você já tinha um CDB, um RDB, que era muito parecido com o CDB, letras de câmbio. Havia sim. Eu lá como bancário, com meu pequeno salário, na época de inflação alta, eu me lembro que eu já naquela ocasião eu corria de um banco para outro tentando descobrir qual era o banco que estava pagando mais no CDB ou no RDB, e eu transferia o meu dinheiro de um banco para outro para ganhar aquilo. Eu li um jornal de São Paulo que chegava somente de tarde na cidade para pegar algumas primeiras dicas. E aquela foi a primeira coluna de finanças pessoais do país. Isso lá nos anos 80. E quando é que começou a se transformar essa situação e o acesso aos investimentos e a informação desses investimentos começou a se tornar maior para o brasileiro? A partir do fim da inflação. Então, a partir do Plano Real, a gente começa a ampliar o horizonte. Até então, o brasileiro estava míope, a gente só pensava no curtíssimo prazo, porque a inflação consumia tudo, 1000% ao ano de inflação. Nós nascemos nessa cultura. Sim, nós somos dessa geração, em que era exatamente isso aí, inflação às vezes 1% ao dia, era impossível fazer planejamento financeiro no país. Ninguém acreditava no planejamento que era feito, porque ninguém sabia qual era a taxa de inflação no final do mês. Mas a gente venceu essa etapa, só que a gente estava um tanto quanto despreparado, a gente não estava pensando no futuro. A partir do Plano Real isso tornou possível, mas poucos colocaram isso em prática. Aqueles que saíram na frente, aqueles que começaram a planejar o seu futuro financeiro, hoje podem colher os frutos. A ouvinte Miriam Camargo, nosso ouvinte internauta, ela quer saber a sua opinião. Por quê? Ela é uma trabalhadora assalariada e é a primeira vez que ela busca um empreendimento. E ela quer saber se deve ou não iniciar um negócio de pequeno porte nos dias de hoje, voltado à área de alimentação. Ou seja, ela tem um setor no qual ela quer investir. É um excelente setor, mas é um setor também que existe mortalidade. Nem todos sobrevivem, não. Então, muitos dizem assim, a área de comida é impossível fracassar. Mentira. Se você estiver pagando um aluguel muito alto, é muito difícil você conseguir ir para frente. E um dos grandes problemas hoje do Brasil é que os aluguéis comerciais continuam altos. Eu estava agora há pouco chegando aqui na emissora e eu vi na Avenida Rebouças, uma das principais avenidas de São Paulo, praticamente 50% das casas comerciais estão com uma placa de aluga-se ou de venda-se. Só que os proprietários são pessoas capitalizadas e que têm uma grande resistência em baixar preços. O boom imobiliário elevou o preço desses aluguéis para 3, 4 vezes mais do que a gente tinha 10 anos atrás. Isso inviabilizou uma série de negócios. Então, nós estamos num período de ajustes, só que é um período lento.
Então, quem pensa em abrir um negócio hoje que dependa de aluguel tem que negociar muito, muito com os proprietários dos imóveis. Pois você falou aqui, e eu falei aqui sobre a área de alimentação. Esse é um setor que vale a pena o investimento? Normalmente vale, eu conheço a experiência de gente muito bem. Grandes cadeias de restaurantes surgiram no Brasil nos últimos 30 anos. É algo que ele recebe à vista, ele tem um fluxo de caixa muito mais fácil de ser controlado. É uma coisa que extremamente necessária, mas que depende também do talento, da dedicação de uma família, de uma equipe de funcionários, para que isso dê certo, pelo menos nos primeiros anos. Tá. Quais são os setores que devem ter um melhor desempenho daqui para frente? Eu gosto não só de alimentação, como de educação. O Brasil tem uma enorme carência em educação. As universidades públicas, os colégios públicos hoje têm, todo mundo sabe, uma qualidade questionável. E o setor privado muitas vezes também não consegue atender a contento. Ou quando atende, atende a um preço muito alto. Há grandes oportunidades, talvez na mídia online, talvez com cursos, com mini escolas, com escolas suplementares, para que o brasileiro consiga voltar à trilha certa da educação. Pode ser um grande negócio, não só para o empreendedor, como para o país. Seja na educação, seja na alimentação, seja na área que for. Eu quero abrir um negócio. Primeira coisa que eu tenho de pensar qual é? Você tem que ter paixão por aquilo, você tem que estar disposto a trabalhar, não 8 horas por dia, mas sim 12, 14, o tempo que for necessário. Não pode ter vergonha de fazer trabalho simples. Eu várias vezes, quando eu abria um negócio, muitos anos depois, uma editora de livros, eu fazia as caixas, eu fazia a embalagem, eu era o vendedor pelo telefone e ao mesmo tempo era eu quem fazia as caixas, eu que despachava a mercadoria. Por quê? Porque a editora funcionava numa sala de 30 metros quadrados, eu, um sócio e uma estagiária. Então as pessoas têm que descer do pedestal que muitas vezes o mundo corporativo nos coloca nele, mas ele é falso. Tire o terno, tire a gravata, tire a sua roupa sofisticada e aprenda a fazer tarefas simples. Não tenha vergonha. Quer dizer que aquele trabalho que a gente faz muitas vezes como empregado numa empresa, assim como pode gerar alguma experiência, também pode criar alguns cacuetes que vão nos atrapalhar? Com certeza. Eu tenho alguns amigos que são assim, altos executivos em bancos e que gostariam de ser empreendedores, e quando eles tentam ir para o mundo empresarial, eles não vão para frente, porque eles estão com esses cacuetes. Eles gostam de reuniões, eles gostam de se mostrar, de se colocar numa posição de chefia. E muitas vezes, quando você tem um pequeno negócio, o chefe é o peão também. Uhum. Aliás, e aí vou me remeter ao algo que você até já falou sobre a questão do imóvel. Quantos não pensam, quando vão lançar um negócio, onde vai ser a minha sala? Ou onde é a minha empresa? Qual é a minha sede? E às vezes até pode ser uma sede pequena, uma sala comercial. Parece que se não tiver aquela sala para fazer o seu trabalho, o trabalho não vai acontecer. Isso pode ser um problema. Um problema. Então, vaidade tem que ser esquecida no pequeno negócio. Sua casa pode ser a sede do seu trabalho. Com certeza. E você tem que trabalhar com custos fixos muito reduzidos, ainda mais numa época de crise. Quem mata a empresa é o custo fixo. Então, na hora que você admite ter um custo fixo alto, o que é o custo fixo? É o aluguel, é um salário muito alto da sua equipe, é você assumir compromissos, seja com, por exemplo, a parte de informática, coisas muito altas que se tornam inflexíveis ao longo do tempo, podem te matar no momento de revés, no momento em que aquilo que você planejou para suas vendas não fica efetiva. Qual é o melhor caminho aí? Porque às vezes, dependendo do seu negócio, você precisa ter um ambiente específico para fazer aquele trabalho, às vezes até sair de dentro da sua própria casa, porque a casa não tem estrutura para tal. Uhum. Aí qual é o melhor caminho? De repente fazer investimentos em salas comerciais e começar a pensar nisso como seu espaço, alugar, coworking, o que faz? Coworking é uma ideia brilhante que surgiu há poucos anos e que torna a empresa flexível. E o aluguel a seguir. Em último caso, pense em comprar. Cuidado, não queira ganhar em todas. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem essa mania. Eu quero ganhar na especulação imobiliária e, ao mesmo tempo, ter uma empresa. Espera lá, vamos poucos. A gente não conhece a empresa. Quando você compra uma sala comercial, você já cria uma estrutura inflexível que vai lhe gerar dificuldades até no otimismo. Por exemplo, se você tiver a bênção de crescer rapidamente, você vai ter uma enorme dificuldade em vender a sala, comprar outra. São despesas irrecuperáveis. A lógica para se ter uma saúde financeira boa na empresa é a mesma que se deve ter quando se pensa na nossa vida pessoal? Sem dúvida, é isso aí. É muito parecido. É uma pessoa jurídica, mas é muito parecida com a pessoa física.
Agora, não há uma mistura, muitas vezes, do que é pessoa física e do que é pessoa jurídica na mesma pessoa? É verdade, você tem toda a razão, muita gente confunde tudo e o ideal é mantê-las separadas. Como assim? Olha, tem um orçamento doméstico, que é algo que aqui no Brasil a gente ainda tem essa grande preguiça. Você tem que gastar menos do que ganha, é muito antigo isso, mas poucos fazem na prática. E na sua empresa é a mesma coisa. E você tem que evitar usar o dinheiro do caixa da empresa para pagar despesas da sua pessoa física. E o contrário também. Lógico que no momento de emergência, ou seja, se você já entrou no cheque especial na empresa, nada demais que a sua pessoa física socorra a sua pessoa jurídica. Mas isso tem que ser uma coisa rara, uma exceção. Não pode ser o dia a dia. E uma conta só é um grande risco. Grande risco e é ilegal. Você não pode fazer isso. O fisco não permite que você faça essa mistura. Tá? Talvez o fisco nos ajude até nisso, então, em deixar as contas separadas. Sem dúvida alguma. E uma outra coisa, Milton, muito importante: contador. Aqui no Brasil, os contadores, às vezes, principalmente o contador de empresa pequena, ele é considerado como, é um mal necessário. Não, o contador ele é extremamente útil. E procure um contador que faça a contabilidade de verdade, que não apenas recolha os impostos. Evite ao máximo trabalhar com caixa 2. Muita gente, eu não quero pagar imposto. O que acontece em pouco tempo? As pessoas começam a perder controle da empresa, elas não têm a menor noção se a empresa delas é lucrativa ou não. E ela deixa de ter sinais disso, de que, está na hora de eu fazer mudança na empresa porque eu estou indo no caminho errado. Quem não tem contabilidade fidedigna, contabilidade realista, não tem uma bússola, não está dirigindo com o seu para-brisa tampado. Certo. A história contada aqui pelo Daniel Costa é a seguinte: a esposa dele tem uma loja de bolos há 3 anos e desde o primeiro mês faz uma planilha com todos os custos e receitas. Somos bem criteriosos nesse controle. Ao final do mês, na planilha, a operação entrega lucro líquido, mas na prática não vemos esse dinheiro. Entre compras da loja no mês corrente e despesas pessoais, esse valor é dissolvido. Sinto que nos falta capital de giro para a loja poder operar exclusivamente com o dinheiro gerado por ela e para que ao final do mês minha esposa consiga retirar um prolabore. Tenho receio, porém, de pegar um valor no mercado e nos endividar. E aí ele conta aqui que faria mais ou menos de 3 a 7 mil reais por mês de lucro. Qual é a sua recomendação para a fonte de capital de giro ou outra solução para conseguirmos ver esse dinheiro no final do mês? A pergunta é ótima. Por que o dinheiro pode não estar aparecendo no caixa? Talvez porque ele esteja ficando preso sob a forma de estoque. Talvez observe se o seu estoque está crescendo. Se isso está acontecendo, o caso é bolo, não é isso? Isso, Acredito que não tenha tanto problema aí não no estoque, mas talvez tenha alguma outra coisa. Eles estão fazendo reformas, estão comprando mais equipamento que acaba consumindo o caixa da empresa. Mas outros ouvintes que estão agora nos assistindo, talvez o seu problema é que você não tem caixa porque tudo está preso sob a forma de estoque. Então teria que fazer o quê? Promoções. Tem que controlar melhor o estoque para que ele seja desovado rapidamente, aquele estoque de baixo giro. Esse é um caminho. Outra, é sobre como conseguir fontes de financiamento de capital de giro. Os bancos públicos têm algumas fontes interessantes, com juros menores, com prazos maiores. Dá trabalho. Por quê? Porque tem que fazer um projeto. Muitas vezes você tem que contratar um consultor que vai lhe ajudar a fazer esse projeto. Mas é o ideal, porque você adquire uma fonte de mais médio e longo prazo que lhe dá uma grande folga, isso com uma taxa de juros menor. O que não se deve fazer é usar o dinheiro do cheque especial ou o dinheiro do crédito pessoal, que tem taxas de juros absurdas e que tornam inviável qualquer negócio no país. Ainda se faz muito isso, apesar de todas as falas do Mauro Halford no jornal da CBN? Quer dizer, se usa muito o cheque especial ainda? Ainda assim. Como forma de financiamento, né? É isso que eu estou falando. Usar o cheque especial como forma de financiamento? Porque ele é muito fácil, Milton. Os bancos são especialistas nisso. Tente pedir ao seu gerente do seu banco para... Eu não quero um cheque especial. Eu consigo, tá? Mas eu insisto demais com eles. Eu não preciso de cheque especial. Eu tenho uma reserva de emergências boa e isso me dispensa de ter cheque especial. Então eu não quero esse produto. Esse produto ele é especial só para os bancos. Não tem interesse nenhuma pessoa com cheque especial pode ir para frente. Ele é um crédito emergencial e por isso ele é caríssimo. Mas os bancos os vendem como sendo uma coisa normal. E não é. É um grande veneno. Aliás, o nome é cheque especial, né? Ele já mostra que não é para todo momento, não é para tornar aquilo frequente.
Quais são as melhores opções que se tem, então, de mercado para quem precisa levantar algum capital, por mínimo que seja, para conseguir alavancar talvez o seu negócio ou para tocar o seu negócio? Então, através dos bancos públicos, ou mesmo linhas que o BNDES tem e que coloca também nos bancos privados, como o cartão BNDES, você pode fazer algumas os seus pequenos investimentos ou mesmo o custeio de algumas despesas com a utilização de recursos com prazos mais longos. Isso vai lhe dar uma folga no capital de giro, vai permitir que você comece a planejar melhor o seu futuro. Bom, outras questões que chegam aqui para nós, a partir dos nossos ouvintes, e vão chegando várias questões, até queria deixar um recado aqui para todos os nossos ouvintes. As perguntas que vieram com cunho mais pessoal, que tem mais a ver com finanças pessoais, eu vou passar todas essas perguntas para o Mauro, e aí o Mauro vai responder ao longo do Jornal da CBN, dentro do seu comentário CBN Dinheiro, 5 para as 8 da manhã, conosco. Nós estamos falando hoje mais voltado para a questão do empreendedorismo, do negócio, da saúde financeira da sua empresa. Alguns temas que chegam aqui, a gente falou sobre segmentos agora há pouco, onde se pode fazer investimentos. E uma das perguntas que o Sérgio Cardoso nos faz é o seguinte: eu tenho algumas ideias para a terceira idade. É um bom setor para se investir? Excelente setor, excelente setor. A população idosa cresce cada vez mais, as famílias hoje têm enormes dificuldades em cuidar dos seus velhinhos. Então, esse é um setor ainda descuidado no Brasil e que tem um enorme potencial. Outra pergunta do Cláudio Souza aqui, que é a seguinte: eu tenho alguns investimentos como pessoa física. Quando fizer investimentos na minha empresa, posso fazer pelos mesmos canais como pessoa jurídica? Eu imagino o seguinte: ele tem investimentos, sei lá, no Tesouro Direto como pessoa física. O dinheiro da empresa você aplica da mesma maneira? Infelizmente não. Tesouro Direto não tem para pessoa jurídica. Os investimentos para pessoa jurídica são investimentos muito restritos. E pior, a tributação nesses investimentos de pessoa jurídica normalmente é mais alta do que a tributação na pessoa física. É um problema. O que fazer então? Na pessoa jurídica você tem que manter uma boa reserva, mas apenas para emergências, para custear esse seu capital de giro. A partir de um determinado momento, onde o dinheiro começou a sobrar, melhor fazer a retirada para a pessoa física e aplicar, sim, nos bancos, nos seus sites de investimentos, onde você vai ter muito mais variedade. Tesouro Direto, ações, planos de previdência. Se você tem aí uma infinidade de alternativas para se investir na pessoa física que você não tem na pessoa jurídica. Por que você gosta tanto do Tesouro Direto? Porque o meu emprego na CBN foi graças ao Tesouro Direto. Você investiu no Tesouro Direto? Deixa eu lhe contar. Nos primeiros meus 90 dias, que foi o meu contrato provisório aqui na CBN, na reta final desse contrato, eu resolvi apostar no Tesouro Direto. Ele estava começando, ninguém falava de Tesouro Direto nesse país. E aí eu achava tão bom, eles pagavam 12% ao ano mais IGPM. Estão falando de que? Em que 2003. época? 2003. 2003. E aí eu fiz um boletim, um programa na CBN sobre Tesouro Direto, contando assim, o primeiro beabá sobre Tesouro Direto. Eu recebi uma enxurrada de e-mails. Foi o meu recorde de e-mails naquela temporada. Eu me atrevi a falar um segundo dia, um terceiro, no final eu falei 2 semanas. Um absurdo, eu não poderia fazer isso hoje, o meu chefe iria me puxar a orelha. Mas eu recebi uma enxurrada de e-mails, eu vi que as pessoas ficaram maravilhadas. Por que Na época era muito melhor, que eram 12% ao ano mais IGPM, e logo depois, hoje a gente faz aí com 5%, 6% mais IPCA, mas ainda assim ele é imbatível em relação a qualquer aplicação em renda fixa. Aí, alguns meses depois, eu fui a Brasília fazer uma palestra e liguei para um técnico do Tesouro, que às vezes me orientava, eu ligava para ele, às vezes para checar algumas ideias, é assim mesmo, tal, estou falando bobagem ou não. E ele me falou assim: olha, o secretário do Tesouro quer falar com você. Você pode passar aqui? Eu achei que ele fosse me dar uma bronca, eu estou falando besteira, falei alguma coisa errada. Ele reuniu a mesa do Tesouro Nacional inteira, todos os secretários, todos os subsecretários, e mostrou um gráfico para mim. Falou assim: ô Mauro, como é que você conseguiu dobrar a venda do Tesouro Direto nesse curto intervalo de tempo que você está falando sobre o produto? E eu me assustei com aquilo, mas dei 2 respostas. Uma, é fácil dobrar, a base é tão pequena, né? É um produto tão novo que ninguém conhecia, que é fácil. E segundo, porque é bom demais, vocês estão pagando juros altos demais. E ele até comentou assim: mas é juro de mercado. Não, não é, porque eles são os únicos ofertantes. E de lá para cá, eles foram gradualmente baixando sim a taxa de juros. O nome desse secretário
ele se transformou depois, anos depois, muito, muito conhecido, é o Joaquim Levy. Joaquim Levy, sem dúvida, que tem aí uma história muito forte na economia brasileira, um importante na economia brasileira. E que ajudou muito o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto continua valendo a pena, apesar de não pagar mais aqueles juros lá de 12%. Sim, continua pela transparência dele, você sabe exatamente o que está comprando, você tem uma grande flexibilidade, comprar coisas para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, você escolhe o tipo de indexador que você quer. É muito bom, não é um produto só brasileiro, nos Estados Unidos existe isso, na Austrália existe isso, e na Inglaterra também. Então é algo que tem muito futuro, sim, e que os bancos muitas vezes não gostam. Por quê? Porque eles dão pouco dinheiro para o banco, ele é pouco rentável para o banco e é muito bom para o cliente. Vou abrir mais um parênteses aqui para falar um pouco mais sobre essa sua carreira, porque você é engenheiro Por formação. por formação. Ninguém é perfeito. Você já falou que você foi promoter também, né, de um show de rock, empreendedor, comentarista, tem várias outras atuações. Agora, esse conhecimento da área financeira você buscou onde? Foi lá naquele banco que você trabalhou, lá no início? Que era o Banco do Brasil? Mais cedo, isso, foi o Banco do Brasil. Mais cedo eu comecei eu comecei comprando ações aos 14 anos. Como é que um garoto de 14 anos, meu pai era funcionário público, médio padrão, classe média, como é que eu fui comprar ações? Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha ganhado na vida, com presentinhos, com um pouquinho de mesada, não era nada, devia ser hoje R$1.000. E fui comprar ações ao portador, coincidentemente do próprio Banco do Brasil, que era uma blue chip na época, eram ações ao portador. Então, um belo dia, eu fui lá naquela corretora e eles me venderam. Um menino de 14 anos. Eu tenho um médico em Belo Horizonte, que foi meu colega, hoje ele é médico, que disse que foi testemunha minha, eu não me lembrava disso. Há pouco tempo, numa palestra, ele me disse que ele foi comigo nessa corretora, eu tenho uma vaga lembrança disso. E eu comprei ali as ações. E eu cometi o primeiro erro que um investidor comete. Eu coloquei todo o meu dinheiro numa única ação. Eu não cheguei a perder tudo, mas não fiz um bom negócio. Se eu tivesse comprado uma carteira diversificada de ações, um fundo que copiasse o Ibovespa, eu teria ganhado muito mais. O Banco do Brasil naquela época sofreu uma série de esvaziamentos e as ações tiveram uma performance ruim ali. E eu cometi aquele primeiro equívoco. E eu vejo até hoje, as pessoas bem preparadas que cometem esse erro. Investirem em apenas uma ação ou duas ou três. Não, tem que diversificar sim. Não dá, é o comentário de hoje até na CBN, não é a melhor maneira de ficar rico. Normalmente o sujeito que fica bilionário, ele se concentrou muito, ou numa empresa ou numa ação. Mas é uma ótima maneira de você não ficar pobre. Você tem interesse nisso? Sem dúvida, e esse é um bom pensamento, talvez. Porque bilionário, quantos serão? Pouquíssimos. Pouquíssimos serão. Não ficar pobre é uma possibilidade. Está mais ao nosso alcance. Exatamente. E é o início, é a defesa. É igual o futebol, você tem que ter uma forte defesa antes de ter um bom ataque. Você é um cara conservador? Você se sente um cara conservador? Não. Muita gente fala isso comigo. Tem essa imagem. O Mauro é ultraconservador, só fala em Tesouro Direto. É que eu estou falando para milhares de pessoas. Eu não posso chegar aqui e aconselhar loucuras que eu já fiz na vida. E que muitas vezes eu errei, muitas vezes eu ganhei na minha pessoa física. Quando eu cuido do meu dinheiro pessoal, o risco é todo meu. Quando eu cuido do dinheiro do ouvinte da CBN, eu tenho que ser muito mais cauteloso. Hoje, e você falou que aos 14 anos fez o primeiro investimento em ação. Hoje é mais comum você ver jovens pensando ou fazendo planejamento financeiro? Muito mais, muito mais. Felizmente hoje esse tema se popularizou ao longo desses anos aí. E a internet tem ajudado bastante. E eu recebo e-mails de jovens, 14, 15, 16 anos, ou mesmo aqui na CBN, jovens profissionais com 18, 19 anos, que já têm uma poupança interessante em relação à renda deles. Essas pessoas serão muito bem-sucedidas. Agora, dentro dessa juventude, tem algumas modinhas, não tem? Tem. E cuidado com elas. Porque sempre aparece um amigo, sempre aparece alguma coisa que é o grande sucesso do momento. E é lá que eu vou botar o meu dinheiro e eu vou ficar rico, porque eu fiquei sabendo de alguém que ganhou muito dinheiro naquilo ali. Não seja invejoso. E não acredite na história do teu cunhado que no churrasco de domingo está se exibindo porque ele comprou um terreno, porque ele comprou um apartamento, ou que ele fez alguma operação fantástica em que ele ganhou muito dinheiro. Não tenha inveja dele. E entenda que muitas vezes ele está querendo apenas se exibir. Ou que aquele negócio foi bom para ele, mas não será de novo agora. Porque investir olhando para o retrovisor costuma ser um grande equívoco. O investimento ele varia muito. Em outro detalhe, se você me permite, muita gente fala assim, poxa, mas eu li um livro do Mauro 15 anos atrás que ele falava para não comprar imóvel.
Depois ele fala na CBN para comprar imóvel. Agora ele está voltando a falar de novo. Quer dizer, parece que eu mudo de ideia. Eu mudo sim, sabe quando? Quando os ciclos mudam. Em economia, isso é sempre assim. Vacas gordas, vacas magras, e existem os ciclos em que a taxa de juros está muito alta, existe o ciclo em que a taxa de juros está muito baixa. O investimento em imóvel, por exemplo, ele sofre as consequências disso, como também o investimento em ações ou qualquer outro. Então, o que eu procuro fazer? Me antever aos ciclos. É tentar embarcar na nova onda quando essa onda está nascendo. E muita gente, às vezes, não me compreende. Muita gente acha assim, não, mas na época que eu estava defendendo imóveis, em 2003, 2004, vai ter boom imobiliário, vai ter boom imobiliário. Eu era o bobão. Aí teve o boom imobiliário. Botaram os preços lá em cima, 3, 4 vezes mais caro. Eu comecei a falar, cuidado, isso vai dar problema, vai dar problema. Aí eu sou o bobão, ultraconservador. É por isso que todo empreendedor sofreu bullying em algum momento? Pode ter Tem sido. um pouco a ver com essa história aí, porque você sofria bullying. Você Sim. falava algumas coisas, as pessoas diziam, imagina, agora é a hora de ganhar dinheiro com isso, e você ficava alertando que não. E sofria com isso. Uhum. Imagino, sofrer essa pressão. É verdade. Mas, enfim, só que você mostrou uma coisa, que para mim é fundamental. Para entender os ciclos da economia brasileira, é fundamental que você esteja muito bem informado. Busca de informação constante o tempo todo. Não achar que o dinheiro que eu botei agora aqui nessa minha ação ou nesse outro investimento é o dinheiro que vai me garantir para o resto da vida. Exatamente, as coisas mudam. E você tem que acompanhar o nascimento e o fim de cada uma dessas ondas. Bom, dívida boa, existe isso? Existe? É aquela em que você tem um juro barato para alavancar os teus negócios. A JBS que o diga. Bom, você pegou também um exemplo num outro patamar. Eu estou pensando num pequeno negociante ou num pequeno empreendedor que está começando. Que dívidas são razoáveis de serem feitas para você entrar no seu negócio? Um financiamento imobiliário com juro abaixo de 6% ao ano hoje existe. Minha Casa Minha Vida ainda está aí, é para poucos. Costuma ser um bom negócio para quem está pagando aluguel. Ou um empréstimo de capital de giro num banco público. O pessoal do Nordeste, o Banco do Nordeste tem. O pessoal do Centro-Oeste também tem taxas subsidiadas. É muito melhor do que você tirar dinheiro do próprio bolso, arriscando o dinheiro que pode ser essencial numa emergência. É melhor pegar esse dinheiro, um crédito aí, vamos dizer, com juros de 10% a 20% ao ano, com algum índice de correção monetária. É melhor isso do que você arriscar todo o seu dinheiro e ter que cair no cheque especial dali a pouco. O empreendedor tem que pensar na sua aposentadoria? Precisa. O INSS é o plano mais completo que existe no mercado. Então, primeiro passo do empreendedor, procure pagar o máximo possível do INSS, que é um outro equívoco muito comum. As pessoas querem pagar pelo mínimo, que é um vício do passado. Por quê? Porque no passado era possível, eu vou contribuir pelo teto só nos últimos 2 anos. Acabou, isso faz tempo. Quem fizer isso vai ter uma aposentadoria muito pequena. Então, o ideal é o quê? Contribua com o teto do INSS. E depois faça a sua aposentadoria complementar. Pode ser através de um plano de previdência privada ou comprando imóveis ou investindo em fundos imobiliários ou num tesouro direto. Nós estamos falando aqui dessa questão e eu estou pensando aqui a partir do que os nossos ouvintes estão perguntando e perguntam para todos os lados aqui. Eu estou recebendo uma chuva aqui de mensagens de diferentes lados. E aí falam de ação, falam de tesouro direto, falam de outros investimentos que encontraram no seu caminho. Mas tem um aqui que eu achei interessante. Pedir dinheiro para o meu cunhado é uma boa alternativa? É polêmico, mas eu gosto. Contanto que você formalize a dívida, você dê garantias que vai pagar. Por que não? Faça um contrato, coloque o seu carro em garantia e pague para ter o crédito aberto. Em algumas famílias isso não funciona. Em algumas famílias as pessoas preferem, vai sentir ofendida de formalizar a dívida. E ao mesmo tempo vai virar inimigo porque o cunhado não pagou. Então eu prefiro jogar limpo. Na minha família eu tive casos assim. O primeiro apartamento comprado pelos meus pais, uma tia emprestou dinheiro com notas promissórias e meu pai pagou juros acima de mercado. Vamos dizer assim, juros da poupança da época. Ela ficou contente e minha mãe foi grata até o resto da vida por essa irmã que emprestou o dinheiro que viabilizou a compra do apartamento à vista. Na época não havia muitos financiamentos imobiliários interessantes. Mauro, erros mais comuns do empreendedor que podem ser evitados? É ser otimista demais, então tem que ser cauteloso. Você tem que manter uma gordura no capital de giro, ou seja, dinheiro em banco meio que sobrando, porque você pode imaginar que a situação
pode ficar pior. O Tiririca não estava certo. A Letícia acabou de perguntar aqui, você falou da aposentadoria. Vale a pena sempre contribuir o teto da aposentadoria em todo o período? É polêmico, eu acho que eu sou o único cara do Brasil que fala isso, né? E levo paulada por conta disso. Então eu faço o desafio. Qual é o plano que existe nos bancos ou nas seguradoras que ele garante no caso de uma doença, de uma invalidez, de um acidente? Não tem. Isso até no resto do mundo também é raro encontrar, porque existem muitas fraudes nesse tipo de seguro. Então as seguradoras fogem de dar cobertura para isso. Então, para quem é jovem, para quem tem uma família pequena e para quem está submetido aos riscos que a gente se submete no Brasil, um assalto, uma doença, um acidente, o INSS é o único que dá cobertura. E além disso, de bônus, ele é um plano de previdência, apesar de todos os pesares. Não existe nada no mercado financeiro que se assemelha a isso. São, na verdade, pilares. Eu gosto de um modelo europeu que eles falam são 3 pilares. O primeiro pilar é a previdência pública. O segundo pilar é a previdência aí do VGBL, PGBL ou Tesouro Direto. E um terceiro pilar você pode fazer também através de seguros de vida ou também através de uma carteira de imóveis. Agora, para isso, precisa sobrar dinheiro no fim do mês. Tem que sobrar. Tem gente que diz que não sobra, não tem como. O Mauro fica falando dessas coisas aí, mas nunca sobra dinheiro. Com o salário mínimo tão baixo, esse é o choro de sempre. Mas, Milton, eu não conheço ninguém que melhorou de vida, honestamente, que não conseguisse poupar. Então, se você quiser melhorar de vida, você tem que gastar menos do que ganha. Do contrário, você vai ter que partir para atividades ilícitas, que eu acho que não é o desejo da grande maioria dos brasileiros. O BNDES não empresta dinheiro a novos empreendedores? Pergunta aqui o Adalberto Sanches. Ele empresta sim, mas através de uma rede capilarizada de bancos, e isso é difícil de conseguir, infelizmente. Eu acho que o governo tem aí a oportunidade, já que está buscando mudanças, de, inclusive, um novo presidente muito criativo no BNDES. É um enorme desafio como chegar esse crédito tão interessante do BNDES ao pequeno empresário. O Sebrae pode ser uma boa fonte de informação para abrir negócios? Ótimo, é uma excelente fonte de consulta, de apoio ao pequeno empresário. Mauro Halford, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer algumas informações que eu espero, de alguma maneira, ajude as pessoas a abrirem seus negócios, mas principalmente, não só abrir. Porque abrir negócio todo dia o pessoal está abrindo. O problema é que no dia seguinte está fechando também. Mas abrir o seu negócio com longevidade, com uma saúde financeira, com organização, com um pensamento mais lógico. E, apesar de ser um momento de crise, é um momento importante, talvez o mais importante para que a gente pense dessa maneira. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado, Milton. Enorme prazer. Me convida de novo que eu estarei de volta. E Mauro, assim me permita também fazer um elogio, não só um elogio, mas um agradecimento pelo seu trabalho todo dia lá no Jornal da CBN, às 7:55 da manhã. É super bom ter você no programa. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. A CBN é a coisa mais importante que eu fiz na vida. Imagina. Muito obrigado, Mauro Halford, nosso comentarista do CBN Dinheiro, esteve conosco aqui no Mundo Corporativo, nos ajudando a pensar um pouco mais sobre planejamento financeiro, não só pessoal, mas principalmente da sua empresa. E fica a promessa. As perguntas que você mandou estavam voltadas mais para o seu planejamento pessoal, da família, investimentos que você tem no seu dia a dia. Eu vou repassar todas para o Mauro. Ao longo do ano, o Mauro poderá responder essas perguntas para você, porque ele recebe também uma série de outras dúvidas, mas ele vai respondendo essas questões para você. Combinado? Combinado. Obrigado pela sua participação aqui no Mundo Corporativo. Até um próximo capítulo.